Oi, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Espero que sim. Eu estou fazendo esse vídeo para a gente poder dar continuidade, né, nossos estudos da teoria de Piaget. E eu acredito que vocês já estejam, né, com os trabalhos já um pouco adiantados, então eu quis fazer um apanhado agora, né, dos conceitos centrais da teoria de Piaget. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Uma das questões muito criticadas de Piaget é que ele não tem as definições operacionais para os conceitos da teoria dele, não é? Piaget era um biólogo e, como tal, vai buscar, então, seus princípios na biologia, na lógica e na epistemologia, que ele era um epistemólogo também, não é? A gente já comentou isso, ele se interessava como é que o sujeito aprende. Então, ele vai, né? A ênfase do trabalho dele é como é que nasce a inteligência, como é que a inteligência se desenvolve. Então, para isso, né, ele coloca alguns princípios básicos para a gente compreender como é que a inteligência se expande a partir do nascimento, né? E ela vai se desenvolvendo para elaborar, para resolver problemas muito mais complexos na vida de todo ser humano, né? Então, ele coloca primeiro, né, a inteligência, os conceitos dele de inteligência, né? Ele diz o seguinte, ele fala que é um caso particular de adaptação biológica. Olha que interessante, né? A inteligência nos põe prontos para lidar com a nossa realidade exterior, né? E é uma forma de equilíbrio para a qual tendem todas as estruturas cognitivas, ou seja, a inteligência é uma forma de buscar o equilíbrio entre dois fatores, né, que são as estruturas cognitivas, ou seja, as estruturas de aprendizagem com o meio ambiente. Muito bem. E esse termo é originado da física, né, o termo de equilíbrio, ele é originado da física e ele implica exatamente esse ajustamento harmonioso entre os dois fatores. Então, no caso aqui, né, do estudo da inteligência, são as ações mentais da pessoa mais o ambiente. Então, a autora vem trazendo, né, alguns conceitos dele básicos, né, que ela coloca aqui. Ela enfatiza o fato de Piaget não utilizar-se, né, de testes psicométricos que estavam no auge, né, na época dele. A gente viu isso no desenvolvimento histórico, né, da psicologia do desenvolvimento. Era uma época lá pelo meio do século passado, né, um pouco antes, né, sobre os testes, as medidas, né, a mensuração, né, a medida da inteligência através de testes psicométricos, né? Então, Piaget não era adepto desses testes, não. O método dele era um método de observação, né, e acompanhamento das crianças. Então, ele coloca que a inteligência ela é evolutiva, né? Ela vai evoluindo gradualmente e a criança vai atingindo cada vez mais estruturas mais eficientes. Outra definição dele que ele coloca que a inteligência é um sistema de operações vivas e atuantes. Então, se é um processo vivo e atuante, a nossa inteligência, né? Nós vamos ter um papel, todas as pessoas vão ter um papel muito ativo na aprendizagem, né? Sobre o que ela faz no mundo, né? Quais as coisas que ela modifica ao redor dela. Então, essa realidade ela deve ser construída pela atividade da criança, ao invés de um conhecimento adquirido por um recipiente passivo, né? Então ele coloca isso, a criança não é um recipiente passivo onde eu vou lá e coloco conhecimentos, né? Que já estão prontos. O conhecimento para ele é uma construção e para isso, né, se utiliza da inteligência, não é? Como uma forma de adaptação. Três aspectos fundamentais da teoria dele são conceito, estrutura e função. Desculpem, gente, é conteúdo,
estrutura e função. Esses são, né, alguns dos conceitos, dos aspectos fundamentais, né, na teoria dele. Sendo que, primeiro, conteúdo, né, refere-se aos dados comportamentais. Aquilo que eu expresso, aquilo que o indivíduo está pensando, ou os interesses que ele tem, os gostos, né? Como ele resolve um problema, os pensamentos, né? Então, Piaget perguntava para as crianças, né? Como é que se faz, o que faz as nuvens moverem? E aí ele observava, né? Que algumas falavam, coloca um ventilador e vai empurrando as nuvens, e por aí ia, né? Então, ele estudou esses conteúdos, o que é que as crianças de cada fase estavam pensando a respeito, né? Das dúvidas, das questões que elas tinham ligadas ao mundo ao redor delas. Muito bem. Um segundo, né, que é um aspecto fundamental, é a estrutura. A estrutura é um dado, né, um conceito nitidamente de caráter biológico, né? Ele fala que as estruturas, elas são herdadas, são estruturas físicas herdadas geneticamente, né, como o sistema nervoso de cada espécie. E também outro tipo de estrutura, né, que é hereditária também, seriam os reflexos, como o de sugar, o reflexo de preensão, né? Essas são as estruturas do organismo, né? E elas seriam herdadas geneticamente. Mas também Piaget, né, com as pesquisas dele, ele demonstra que a gente, com o passar, né, com o diminuir desse aspecto, os reflexos nossos, né, do bebê, ele vai desenvolvendo estruturas psicológicas. E as estruturas psicológicas não são herdadas, né? Elas são construídas, né, na interação com o ambiente. Então, a criança, gradualmente, ela vai desenvolvendo as estruturas psicológicas, né? E essa estrutura psicológica, ela é formada por esquemas. Vocês lembram nas nossas aulas, quando eu desenhei como se fosse uma caixa de arquivo, a estrutura e os esquemas, as fichas, como num fichário? Lembram? Pois é. Então, Piaget busca esse modelo, né, para dizer o que são os esquemas integrados, né? O esquema, ele é um padrão de comportamento ou uma ação que se manifesta com ordem e coerência e que descreve um tipo regular de ação que a criança aplica a vários objetos. Então, depois que ela já construiu, que ela já tem um esquema para lidar, né, com alguma situação que ela precise ou que ela queira, aquilo já está constituído ali na estrutura dela de inteligência. Por exemplo, né, chupar o dedo vem, né, de um reflexo, a sucção, né, o reflexo de sucção, mas chupar o dedo já é um esquema que ela aprendeu, não é? Porque o dedo não estava ali o tempo todo para ser chupado, né? Primeiro ela sugava o seio, né? E ela descobre com os movimentos da mãozinha, com as experimentações, que ela também pode sugar o dedo. Então, isso é um esquema. Ou, por exemplo, uma criança que tem um mobile, né, no bercinho dela, ou no carrinho, em que ela vai, para ela brincar, ela tem que ter um esquema de bater a mãozinha. Então, né, esse é o conceito do esquema que Piaget traz para nós, né? E um terceiro aspecto, né, que é fundamental é a função. Então, a função é outro aspecto importante da teoria dele. E as funções, ele coloca que, né, todas as espécies, elas herdam duas funções que são básicas, ou são funções invariantes, elas não variam ao longo do tempo. Então, quais são essas funções invariantes? Não é? Nós também, acho que já falamos um pouco disso na nossa última aula, né? Adaptação e organização. Essas são funções básicas para toda a espécie humana, né? Então, a organização, primeiro, ela refere-se àquela tendência, né, que todas as espécies têm de sistematizar e organizar, não é, todos os seus processos, para que haja uma coerência, para que haja um entendimento ali, né?
tanto pode ser físico quanto psicológico, essa organização, né? Então, no plano, por exemplo, no plano físico, por exemplo, né? Todas as espécies têm uma tendência a organizar os seus sistemas. Então, a gente já até falou, por exemplo, o sistema digestivo, né? Ele começa na boca, ele tem o esôfago, né? O estômago e por aí vai, intestino e outras partes todas que, né, que se acoplam aí para fazer com que a digestão seja feita. Então, há uma organização, né, de estruturas para que haja uma coerência naquele sistema. No plano psicológico, a gente vê que o bebê, inicialmente, ele tem esquemas isolados, por exemplo, de olhar, de segurar, mas ele ainda não integra isso, né? Muito bem, ele ainda tem uma imaturidade nesse sentido. Aos pouquinhos, ele vai aprendendo a combinar isso de uma forma a pegar algo que a gente está apresentando para ele, né? Ou algo que ele deseja pegar, né? Um brinquedo, um ursinho que seja, né? Uma mamadeira. Ele vai combinando isso, né? Então, ele vai aprendendo a fazer essa organização. E a adaptação. Adaptação, todos os organismos tendem a se adaptar ao ambiente. Também é outra noção basicamente biológica, né? Todos nós temos essa necessidade de adaptação. Tanto adaptação biológica, como adaptação psicológica também, né? E social. Então, essa adaptação, ela envolve um equilíbrio entre dois processos que se complementam, que são a acomodação e a assimilação. Então, a acomodação, primeiro, ela refere-se àquelas mudanças que o organismo faz em suas estruturas a fim de poder lidar com os estímulos do ambiente. Então, na acomodação, o organismo se transforma para lidar com o ambiente. Aquela passagem, né? Aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Da passagem da criança do bico da mamadeira, né? Para colher. Ali ele tem que fazer uma acomodação das suas estruturas. Aquilo que ele sabia do aparelho dele, né? De sucção, para poder sugar, né? O bico do peito ou o bico da mamadeira, agora já não serve mais para o uso da colher, para alimentos sólidos, né? Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa acomodar, né, essa boca que estava, né, habituada a sugar, então ele precisa acomodar. Então, há um desequilíbrio ali naquilo que ele já sabia, né? Então, ele se transforma para poder adaptar agora esse novo modo de se alimentar. E a assimilação, que faz parte desse processo, né, de adaptação, ela refere-se ao processo em que não o organismo mais, mas o objeto que é transformado e se torna parte do organismo, né? Então agora, depois que eu assimilo aquele conhecimento, aquele objeto que antes para mim era desconhecido, aquela situação que eu não sabia como lidar com ela, através de, né, acomodações, agora já é possível que eu já tenha assimilado. Quando a gente diz que já aprendeu. Então, há uma volta aí do equilíbrio, né? Aquele equilíbrio que é aquela acomodação, né, de dois polos, vamos dizer, o ajuste de dois polos. Meus conceitos mentais, né, meus recursos mentais de cognição, de aprender com o ambiente. Então, ali se estabelece, então, um equilíbrio, né? É como na digestão mesmo, você mastiga, transforma, né? Se transforma para poder receber esse alimento novo, e depois que você, né, já assimilou, a gente fala que no processo digestivo é o momento, então, da absorção, né, dos alimentos, e eles passam a fazer parte de nós. Muito bem, não é? Então, a gente tem aí vários exemplos, né? Piaget vai, nesse princípio aí do capítulo 3, né, do nosso livro básico, Piaget vai dando outros exemplos aí, né, dessa adaptação constante e desse constante equilibrar-se e desequilibrar-se,
ou equilibrar aquilo que a gente já sabia e desequilibrar aquilo que a gente ainda precisa, né, aprender. Então, Piaget diz que a atividade intelectual, ela visa sempre um estado de equilíbrio. No entanto, uma vez que já houve a acomodação e o novo esquema já foi muito exercitado, assimilando vários objetos, há também um esquema, de desequilíbrio. É o que eu estava dizendo antes, né? Porque depois que você já aprende uma coisa, há uma tendência muito grande de procurar novas coisas serem aprendidas, né? Então, a tendência então é de procurar novos estímulos aos quais vai se acomodar e o processo continua sempre neste círculo. Então ele diz que é um círculo de aprendizagem majorante. Ele sempre vai aumentando. À medida que você aprende algo, você chega no estado, encontra outro algo desconhecido, né? E encontra-se então no estado de desequilíbrio. E a busca pelo equilíbrio se dá através dos processos de organização e adaptação, de assimilação e acomodações que vão acontecendo aí ao longo, né, de toda a nossa existência. Então, nós chegamos aqui ao final, né, dessa introdução à teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget. Não é? Então, a gente tem que ter muito claro esses conceitos anteriores, foi o que foi pedido, né, no esquema, no resumo para vocês, que vocês selecionassem e definissem muito bem esses conceitos, para que agora, daqui a pouco, quando a gente começar, então, né, a estudar mesmo a teoria, né, as fases do desenvolvimento de Piaget, para que vocês estejam bem afiados, né, nesses conceitos aí. Eu sei que é um período de desequilíbrio, onde vocês estão entrando em contato com uma teoria nova, não é? E que estão acontecendo aí através, né, das suas estruturas de inteligências, né, estruturas cognitivas, as acomodações e assimilações. E a gente vai fazer isso com muita tranquilidade, o passo a passo, né, direitinho, para a gente poder assimilar todo esse conteúdo e se maravilhar com toda essa teoria, né? Eu falo isso porque, assim, até hoje, né, ela ainda não foi contestada, não apareceu nenhuma teoria que jogasse essa teoria de Piaget por terra. É uma teoria muito importante que nos dá esse respaldo para estudarmos como é que as crianças aprendem, como é que se dá o processo de inteligência, né, nos seres humanos. Meu muito obrigado. Até breve, né, se Deus quiser, e vamos continuando com os nossos estudos. Um beijo.